Boa noite! Quase derrubei tudo aqui, arrumando o som. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Um minutinho, menos de um minuto, para a gente começar a live de hoje. Tudo pronto por aqui. Friozinho em Foz do Iguaçu. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Vamos lá, 21 horas pontualmente. Boa noite, Fátima. Boa noite, Dani. Sejam bem-vindos. Vamos hoje começar a nossa live Como Vencer Quando Você Não É o Favorito. Vamos ver se eu vou conseguir falar tudo que eu preparei, porque é muita informação. Boa noite. E antes de falar do livro, vou falar um pouquinho do Rubens Teixeira, tá? É diretor financeiro administrativo da Transpetro, analista do Banco Central, professor, escritor e palestrante. Ele tem várias formações, doutorado, pós-doutorado, é um cara excepcional. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Vale a pena, tem o blog dele, que é rubensteixeira.com.br, depois vale a pena vocês irem lá checar um pouquinho sobre essa pessoa. É bem interessante. E esse livro aqui, ele é muito legal porque ele meio que dá uma chacoalhada na gente, assim, sabe? Tipo um choque de realidade. Eu acho que vocês vão gostar, tá? Então eu vou engatar a primeira aqui. Eu acho que sim, Fátima. Você não está escutando? Pessoal, fala pra gente aí, coloca sim ou não. A Dani está colocando ali que está escutando. Boa noite, doutor Gustavo. Fátima, vê se não é seu celular ou seu computador de novo, tá? De repente você sai e volta, igual você fez semana passada, que deu certo. Então vamos lá. Eu vou engatar numa primeira aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interagir, fiquem à vontade, tá? Vou tentar acompanhar aqui o chat junto com vocês, mas é bastante informação, acho que vai ser bem interessante, vocês vão gostar. Menos de 30% do livro, tá? Vale a pena vocês lerem, adquirir, ler esse livro aqui. Como Vencer Quando Você Não É o Favorito. O favoritismo decorre muitas vezes das oportunidades que a vida nos oferece, do momento considerado e daquilo que tentamos empreender. Então, para você vencer sem ser o favorito, você precisa considerar. E ele começa aprofundando e falando dessa questão, dessa condição do autoconhecimento. Fala muito sobre a questão de você saber quem você é. Vamos falar de metas, de objetivos, daquilo que a gente quer conseguir, que a gente quer conquistar, para que ter sucesso profissional. Então, são coisas que a gente já veio falando ao longo do mês, mas que o Dr. Rubens Teixeira, ele assim, é taxativo e vai muito em cima do lance, tá bom? Boa noite, Beline Cat. Acho que é assim que fala. Seja bem-vinda. A possibilidade de vencer é uma realidade ao alcance de qualquer pessoa. Então, as oportunidades estão por aí, as chances são as mesmas para todas as pessoas. Quais os elementos que diferenciam a pessoa que busca a vitória? A postura daquela pessoa, ou seja, a decisão e a vontade. Uma postura estratégica focada no objetivo. E valores pessoais. Ele faz muito essa relação de que não existe um bom profissional se esse profissional não for uma boa pessoa, tá? E a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a pessoa de sucesso, né, que busca essa vitória, ela tem uma postura estratégica, tem os seus objetivos claros, as suas metas alcançáveis, e ela tem valores como bom caráter, honradez, persistência e respeito. Respeito a si próprio e respeito a todos à sua volta. Isso gera e ela vai desenvolvendo cada vez mais credibilidade e confiança. Então, as relações, elas vão se tornando cada vez mais interdependentes e cada vez mais fortes. Se está buscando um objetivo que acredita estar muito além de suas forças, saiba que ele pode se tornar viável, mas para isso você precisa se superar. Então, primeira citação direta do livro, tá? E ele fala o tempo todo sobre superação. Vai falar muito das dificuldades,
do caminhar do processo de conquista, né, das pessoas que cruzam o nosso caminho, mas principalmente da assunção da autorresponsabilidade. E eu gostei muito, até coloquei no feed aquela página que ele cita do capítulo que fala que tudo o que acontece com a gente, se deu certo, se deu errado, é nossa responsabilidade. E foi o que a gente falou na live da semana passada com a entrevistada, autora do livro, Sandra Tornieri. É preciso, quem quer vencer, quem quer, mesmo não sendo favorito, mas quem quer vencer, quem quer conquistar os seus objetivos, é preciso que essa pessoa se esforce mais. Ela tem que fazer diferente, não dá para ficar fazendo a mesma coisa e esperando resultados de sucesso, sendo que você não está fazendo o que deveria ser feito. Boa noite, Cris. Boa noite, Keila. Sejam bem-vindos. Então, é preciso, sim, se esforçar mais do que a média, dormir menos horas por dia, abrir mão de períodos de lazer, aproveitar todos os recursos que você encontra ao seu dispor, acreditar em si mesmo, na sua competência, nas suas habilidades e as que você não tem, de que você pode desenvolvê-las e agir para realizar os seus sonhos. Então, a ação é que faz com que as coisas aconteçam. Aí, outra citação. Para vencer quando não é o favorito, você deverá refletir sobre temas importantes em sua conduta individual. Então, de novo, essa relação de quem nós somos, das nossas manifestações, das nossas posturas, é que conduzem a pessoa a ser um profissional de sucesso ou não, né? A conquistar os seus objetivos, a realizar os seus sonhos ou não. E se não for, se não tiver o embasamento nesses valores que eles citam, muitas vezes a pessoa até chega a um determinado tipo de sucesso, mas ele é temporário, tá? A tendência é que não se mantenha. Então, começando com as dicas, o Dr. Rubens fala assim: examine os seus pontos fortes e fracos. Lembra da primeira live do ano passado? É exatamente aquela listinha de saber quais são os nossos talentos, o que a gente já tem desenvolvido e quais são as nossas fragilidades, para a gente minimizar o impacto e tentar calçar o máximo possível em função daquilo que a gente ainda não é tão bom assim ou ainda não tem desenvolvido, para a gente poder se fortalecer e não ser ali pego, né, com uma surpresa no meio do caminho, sem estar preparado, vamos dizer assim. Faça as escolhas certas que ajudarão você a enfrentar circunstâncias adversas. De novo, saiba quem você é. Então você precisa ter essa clareza, esse autoconhecimento e assumir essa autorresponsabilidade de que você é que tem as rédeas da sua vida em suas mãos. A Fátima está colocando aqui que lembra, né, da entrevista, bem isso. Lembre-se que fazemos escolhas a todo momento, em todas as áreas da nossa vida, pessoal, profissional, amizade, trabalho, escola, faculdade, tese de doutorado, marido, mulher, filho, o tempo todo a gente está tendo que fazer escolhas. Optar por uma coisa e não por outra coisa é inevitável. A gente vive em função disso. Por mais difícil que seja a decisão, o que importa? Que durante esse processo decisório, a gente consiga perceber e se comprometer com recursos estratégicos. Então, ter uma visão de conjunto ou uma visão mais ampla do nosso momento, como, por exemplo, tempo, dinheiro, energia, reputação, disposição, vontade. Então, ele chama esses contextos de recursos estratégicos, por quê? Porque isso vai dar a foto do nosso momento atual, ou do momento em que nós estamos vivenciando determinado contexto. E aí ele começa já colocando que nós não podemos nos achar nos vítimas das circunstâncias, de que ninguém é um coitadinho e que desistir não é uma opção. Então, a gente precisa, a primeira opção que a gente precisa fazer, a primeira tomada de decisão mais séria, é decidir que nós vamos fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário para conquistar aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja.
E aí, como que a gente faz isso? Estude muito, ignore o que estiverem falando ao seu respeito e mostre quem você é. Como que você mostra quem você é? Através dos seus resultados, daquilo que você está fazendo. Tem uma figurinha, uma figurinha que eu já vi, acho que no Face, no Instagram, não sei, em algumas redes sociais, que fala, né? Não há. Depois eu vou lembrar aqui, eu posto para vocês, vou repostar no meu stories, mas fala alguma coisa assim que não tem resultado ético ou, né, coisas que você faça para o bem que resista ao que as pessoas falam de você por mal, né, ou pelas costas. Boa noite, Alice, seja bem-vinda. Então é mais ou menos isso, me embolei aqui, mas eu vou postar hoje ainda para vocês nos stories, tá? Vou procurar aí essa figurinha. Sonhar, abraçar o imaginário é o ponto de partida para definir o seu caminho e a sua estratégia de vida. Então você precisa sim querer algo mais, saber aonde você quer chegar, as pessoas que provavelmente estarão envolvidas, estar aberta àqueles que cruzarão o seu caminho e assim sucessivamente. Tenha sonhos factíveis. Não vai sonhar com algo que seja ilusório ou seja fora da realidade. Mesmo os sonhos que aparentemente possam parecer impossíveis para o nosso momento atual, se ele for factível, ele deve ser considerado. E você passa a considerar também uma linha de tempo, um cronograma para poder conquistá-lo. E o que você deve fazer para chegar lá. Tem sonhos que a gente pode realizar amanhã, tem sonhos que a gente vai realizar daqui 1 ano, daqui 10 anos, e tem sonhos que a gente vai realizar daqui 40 anos, daqui 50 anos. Então, tá tudo certo. Não é porque precisa de mais tempo para ser realizado que aquele sonho é impossível. Então, tenha clareza do sonho que é factível para você, né? Realize as suas metas sem ser egoísta. Não seja egoísta, a gente vai falar sobre isso também, sobre o valor das pessoas que trilham os nossos caminhos, né? Mantenha a determinação ao percorrer o caminho. O processo é o que realmente importa. É o que faz o nosso aprendizado, é o que faz construir em nós mesmos ou a nós mesmos pessoas cada vez melhores para nós e para os outros. Normalmente é o caminho, é o processo que nos ensina e que nos transforma. Então a gente precisa valorizar e aproveitar cada momento, curtir o momento, aprender com as dificuldades, aprender com os desafios, com os momentos críticos e seguir em frente, tendo clareza de onde a gente quer chegar. Se você gosta do que você faz, você estará feliz e terá mais paciência para resolver os problemas e lidar com as pessoas. Se você não gosta do que faz, você vai desejar se livrar rápido de tudo e de todos e provavelmente as coisas não sairão conforme o esperado. Boa noite, Cibele, seja bem-vinda. Então lembre-se sempre que o sonho é seu. Não espere que os outros façam isso por você. E essa citação é do João Roberto Gretz, autor do livro Motivação. Esse livro aqui, ele é tão fantástico e ele tem uma sincronicidade com o livro da Sandra da semana passada, porque eles citam outros autores o tempo todo. Alguns deles eu consegui colocar aqui, encaixar na preparação da live para vocês. Vale lembrar que a superação é inerente à natureza humana. Então, tá íncito na humanidade, em nós, em cada uma das pessoas, esse processo de superação, de conquista, de aprendizado e de melhoria. Resistência psicológica e capacidade de enfrentar os riscos. A gente precisa cada vez mais desenvolver isso. E quem persevera se aproxima mais rapidamente da vitória. Então a gente precisa, a palavra-chave lá na conclusão ele fala que é resiliência. Então a gente aguentar, né, ter sustentabilidade para trilhar esse caminho, seja ele qual for. Todos passamos por turbulências transitórias no decorrer da vida. Por isso, vale a pena tentar, resistir e superar. Se você tiver que fazer algum ajuste no meio do caminho, não tem problema. Ajusta. O planejamento estratégico ele é bom para isso, porque ele
facilita nos momentos em que a gente tiver que tomar alguma decisão de algo que não estava previsto, ou que se tiver que mudar ali a trilha, né, a rota no meio do caminho. Não tem problema. Você vale a pena, né? O Rubens traz para nós que vale a pena tentar resistir e superar. Dar o máximo e o melhor de si. Não desistir até que esteja certo de que fez tudo o que deveria ter feito pelo tempo necessário. A conquista é certa para quem não desiste no meio do caminho. E aí, a pergunta que não quer calar: qual é a sua escolha? Você vai ficar, às vezes a gente até fica, né, triste, desmotivado, chateado com alguma coisa que aconteceu ali no processo, mas nada pode ser maior ou mais impactante do que a nossa decisão de trilhar o caminho e alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, tá? Então, assim, qual é a sua escolha? Você tem claro para você aonde você quer chegar? Você sabe o que precisa fazer? Você está disposto a descobrir e aprender, se desenvolver e fazer da melhor forma? Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Caráter é aquilo que você é. Reputação é apenas o que os outros pensam que você é. Então, é claro que às vezes a gente fica chateada de ouvir alguém falando mal, ou distorcer, ou mentir, falar que a gente fez alguma coisa que a gente não fez, algumas dessas situações delicadas. Mas, de novo, você precisa ter tranquilidade de quem você é, saber quem você é, saber das suas intenções, qualificar cada vez mais as suas intenções e explicitar na sua manifestação para que esteja claro para as pessoas. A gente vai falar que em algum momento tem um capítulo que ele fala como lidar com pessoas difíceis. E ele fala muito dessa questão também de pessoas, às vezes, mentirosas, que quer passar a gente para trás, quer passar a perna, principalmente no mundo profissional. Isso também faz parte do processo. A gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Implemente algumas regras de integridade na sua vida. Seja verdadeiro consigo mesmo, ajude os outros, leia bons livros, transforme as suas amizades em uma arte, construa um abrigo para os dias de chuva, ou seja, construa o tempo todo, né? Melhore e aprenda o tempo todo. E essas dicas, ele chama aqui de regras de integridade, e a gente vai falar bastante dessa condição do nosso caráter, das nossas intenções, do quão íntegro ou íntegras as nossas manifestações são, que na verdade é um reflexo daquilo que a gente é. Tome decisões pautadas pela honestidade e não coloque interesses pessoais acima do seu caráter. Lembre-se disso. Caráter é aquilo que você é quem você realmente é. Seja ético em tudo que fizer e, sempre que possível, deve aprimorar as suas habilidades e ser alguém com alto nível moral e de bom caráter, uma pessoa confiável. Se você quer ter pessoas confiáveis junto com você, no seu ambiente de trabalho, construindo o seu negócio, você é a primeira pessoa a ser confiável, a ter um alto nível moral e um bom caráter, certo? Afinal de contas, já diz o ditado que os afins se atraem, né? Todos nós possuímos talentos e habilidades próprias. Somente cada um pode extrair o melhor de si mesmo. E aí eu vou trazer uma citação da Eleanor Roosevelt, que era esposa lá do presidente dos Estados Unidos, né, do Roosevelt. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. E isso é sério, a gente precisa levar a sério. A forma como as pessoas fazem a nós mesmos nos sentir é porque nós autorizamos as pessoas a fazerem isso conosco. Então, de novo, está na nossa mão, né? Somente cada um pode extrair o melhor de si mesmo. Está na nossa mão, é a nossa decisão, tanto o nosso comportamento, a nossa manifestação, quanto aquilo que as pessoas fazem conosco, aquilo que nós deixamos, tá? Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Como que a gente faz isso? Sabendo quem a gente é, né? Viabilize o caminho do sucesso, conhecendo quem você realmente é. Saiba seus pontos fortes e fracos e, a partir deles,
Aperfeiçoe potencialidades e minimize as fragilidades. Aprenda a lidar com as suas emoções e observe o impacto que elas exercem sobre a sua vida. E eu ainda acrescento, observe o impacto que as emoções exercem sobre a sua vida e sobre a vida das outras pessoas. Às vezes, a gente pode estar causando um estrago sem perceber. Então, você precisa ficar atenta, porque você é, sim, responsável por aquilo que você causa nas outras pessoas também, tá? Seja o melhor que você pode ser, cuidando para não lesar ninguém, mesmo que involuntariamente. Assuma a responsabilidade que lhe cabe. Todo ser humano possui talentos que podem ser usados em prol de si mesmo e da coletividade. Toda excelência é resultado de talento somado ao esforço. Então não basta ser bom, não basta ter talentos, você precisa se esforçar, né, para conseguir resultados de excelência. Aí uma citação aqui do livro. As disputas e dificuldades mais intensas exigem o máximo da nossa capacidade. Isso significa empenhar todos os esforços e recursos disponíveis no momento certo e da maneira correta. É quase aquele ditado de ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então é mais ou menos uma analogia com isso. Não pense que será fácil. Ninguém vai ficar com pena de você e nem você deve ter pena de si mesmo. Mostre dedicação total e faça acontecer. Essas dualidades o Rubens Teixeira traz também no livro todo. Então, assim, ele mostra o caminho que a gente tem que fazer e ele fala: depende da gente. Ninguém vai ter pena de você. Não seja medíocre. A gente vai falar alguma dessas coisas. Encare os desafios, aceite os riscos e foque na solução. Se o seu foco for na solução, dificilmente você vai se distrair no meio do caminho, tá? E a tendência é que você consiga realizar as coisas mais rapidamente, conquistar, né, cada parte do processo ou valorizar cada conquista, as pequenas conquistas no meio do caminho que você vai trilhando, para alcançar ali a grande conquista ou chegar na sua grande meta. O esforço elevado com ânimo forte estimula as pessoas a se superarem e a produzirem resultados surpreendentes até para si mesmas. Ou seja, a gente precisa estar motivado, a gente precisa achar motivação, né? O que é motivação? Motivo para ação. Então, estar motivado pode ser um grande diferencial em tudo na sua vida, pois é certo que alguém motivado vai dar o máximo de si mesmo em prol de conquistar as metas, os objetivos e chegar lá, né? Chegar até alcançar tudo aquilo que a própria pessoa programou. Irradiar o otimismo e mostrar-se comprometido pela busca de um resultado é fundamental. Para isso, é necessário que a gente desenvolva disciplina e determinação. E aí eu trago outra citação. Disciplina é fundamental para que um derrotado passe a ser vencedor. Muitas pessoas perdem oportunidades porque não percebem que o mundo tem regras que não mudarão apenas porque alguém discorda delas. E aí ele traz vários exemplos também durante o livro de muitas celebridades que às vezes a gente nem tem ideia do que as pessoas passaram, né, na própria vida. Então ele fala da Oprah, não sei se vocês conhecem, ele fala de algumas pessoas aqui, né, dele mesmo, nesse processo de ser ou estar derrotado em determinado momento e nessa conquista, né, na luta aí de alcançar o status de vencedor. Mas é preciso sim criar novos hábitos, adotar uma postura de vencedor com esforço e determinação, porque vai facilitar com que a gente faça o que tem que ser feito, vai facilitar para a gente cumprir as obrigações necessárias e fazermos as escolhas certas. Então, essa postura de vencedor já deixa a gente num contexto, numa condição de menor vulnerabilidade. A gente já sabe quem a gente é, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer. E as mudanças vão acontecer no meio do caminho somente se você quiser, se você deixar, se você decidir que precisa ajustar algum processo. E aí outra citação.
ouça opiniões e tome as suas decisões com racionalidade. Ninguém poderá atingi-lo se você não permitir, tá? Então, de novo, as pessoas vão querer se meter na sua vida, vão dar opinião, o mundo tá cheio de opinião, é o que mais tem por aí, né? Você deve ouvi-las, não escutar também e virar uma pessoa egoísta, arrogante, orgulhosa, entendeu? Ouça as opiniões alheias, mas use da sua racionalidade para saber o que você deve fazer. E assuma essa responsabilidade para depois não querer culpar o outro pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer. Lembre-se, para alcançar os seus objetivos é preciso ter coragem. E a coragem não é exatamente a ausência de medo, mas o domínio das emoções, a superação desse medo ou o enfrentamento desse medo durante o processo ou fazer aquilo que você precisa fazer. Então, enfrentamento e resistência com disciplina, com discernimento, com racionalidade. Lembrando que as condições nem sempre estarão favoráveis para nós. Nem sempre as condições estarão a nosso favor. E muitas vezes, não só as condições, mas haverão pessoas que também não estarão a nosso favor. E muitas vezes não, algumas vezes haverá até pessoas que possam estar contra nós, deliberadamente, tá? Então é preciso também que a gente tenha tranquilidade para passar por esses momentos. Devemos ser corajosos, determinados e prudentes, né? Calcular risco e agir com segurança. O equilíbrio é importante em todos os momentos da nossa vida, tá? Então a gente deve agir sim com coragem, com determinação e também com prudência, né? Então ter essa clareza aí de assumir riscos calculados, tentar calçar o máximo possível para minimizar alguns impactos negativos que possam acontecer. A objetividade faz com que você tenha foco, gaste energia naquilo que efetivamente interessa e com isso melhore as suas perspectivas de êxito, né? Você vai canalizar a sua energia naquilo que precisa ser feito, naquilo que interessa. Ser focado significa saber o que está fazendo, de onde se está partindo e aonde se quer chegar. Então, ter clareza daquilo que você quer, tá? Quanto maior forem os seus sonhos e mais complexos os seus objetivos, mais difíceis serão os percalços na caminhada. Esteja preparado. Não vá com aquela visão de poliana, de que o mundo é lindo, as pessoas são todas boas. Isso realmente é uma forma de ver o mundo, mas a gente precisa ter também essa clareza da realidade da vida como ela é e das dificuldades que a gente vai ter que superar, né, dos percalços aí no meio do caminho. Com a mente tranquila, você será capaz de ter novos insights e de aprimorar as antigas ideias, tendo melhores condições de chegar a soluções equilibradas e sensatas. Então, é preciso estar atento o tempo todo. O sucesso não acontece por acaso e é resultado de preparo, resignação e muito esforço. Seja perseverante diante das suas dificuldades, todas elas. Tenha uma mente hábil para perceber as oportunidades. Então, também decida ver o lado positivo das coisas, né? Foque no aprendizado que você tem com aquela situação mais crítica. Senão, você vai ver só o que aconteceu de ruim e a tendência daí é você não aproveitar o momento e entrar, às vezes, num ciclo vicioso que é difícil de sair depois que você se acostuma a sofrer, a pensar mal dos outros, a reclamar, a colocar a culpa no outro e abrir mão da sua responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Não se contente com a mediocridade. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Aqui uma citação de Aristóteles. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um modo de agir, mas é um hábito. Você deve ser o maior interessado em fazer tudo com excelência. Qual a marca pessoal que você deixa por onde passa? Por quê? Então é importante você saber também sobre isso. Que reflexo você está emanando para as pessoas, para o mundo, para os contextos, para as situações pelas quais você tem passado ultimamente? E por quê? Você tem deixado rastros positivos ou negativos? Como as pessoas estão se lembrando de você?
Pausa para pensar, né? Todo mundo tem talentos e com esforço qualquer um pode alcançar o que deseja. Ninguém é excelente em tudo, não existe pessoa que é boa em tudo. Por isso, não devemos fingir que dominamos um assunto no qual não temos a menor competência. Condutas éticas com honestidade e comprometimento. Então, a gente precisa também ter clareza das nossas dificuldades ou das nossas, às vezes até incompetência em fazer alguma coisa pelo qual a gente ainda não aprendeu, não se qualificou, e assumir isso. Olha, eu não sei fazer isso, qual é a melhor forma, pedir ajuda quando necessário, querer aprender, ou se você não quer aprender, assumir isso, falar, não, não quero, pulo, passo, né? Vou passar esse momento, vou passar esse aprendizado, vamos para o próximo passo, ou então, entende? Mas ter essa honestidade consigo e com os outros desse seu momento e da sua decisão, tá? Agir sempre com a verdade. Atitudes recorrentes que evidenciam um bom caráter constroem uma trajetória de credibilidade, né, de confiança. As falhas morais retiram várias pessoas do mercado, abrindo espaço para as pessoas boas e com boa reputação. Você deve ser um ótimo profissional, independente do salário que recebe. Afinal de contas, você aceitou o trabalho onde está. E aí vou trazer uma citação sobre isso. As pessoas não trabalham bem ou mal por conta do pagamento que recebem, mas por sua natureza e por seu caráter. Aqui ele traz vários exemplos de pessoas que deixam de fazer, fazem corpo mole no trabalho porque acha que o seu salário é baixo, porque descobriu que alguém ganha um pouco mais, ganhou um bônus e tal, e aí ele traz muito essa questão, né, do caráter, da natureza e daquilo que a gente aceitou, se comprometeu em fazer pelo valor e o valor que a gente aceitou receber por aquilo. Aprimore seus conhecimentos, seja apaixonado pelo que você faz, mantenha um elevado nível de performance e versatilidade. Dedique-se ao máximo, desenvolva a capacidade de fazer mais com menos em todas as suas tarefas. Aprimore suas habilidades e seja melhor a cada dia, pessoal e profissionalmente. Pare de reclamar. Quem reclama não resolve o problema. Quem reclama fica parado, prostrado e não age em busca das soluções para si mesmo e para os outros. Não quer e não busca fazer, desenvolver uma vida melhor. Então, não adianta. E aí eu vou trazer uma citação ipsis literis, igualzinho está no livro. Não espere que a força para vencer esteja em algo ou alguém. Ela necessariamente está em seu interior e você precisa encontrá-la. Use suas habilidades com sabedoria e criatividade. Peça ajuda se for necessário e procure ser feliz em meio às adversidades. Você tem grande responsabilidade na sua própria felicidade. Como você olha o mundo? Como você enxerga o copo? Meio cheio ou meio vazio? Né? Então, é uma questão de decisão, de qual lado você quer ver, ou o que você pode e quer aprender com todos os contextos na sua vida. E se você quer realmente ser feliz ou não. Não tente pisar nos outros como se fossem degraus para o seu progresso. Você deve utilizar os próprios recursos para evoluir. E como disse Van Gogh, grandes realizações não são feitas por impulso, mas por uma soma de pequenas realizações. Então, aqui a gente deve valorizar as pequenas conquistas, prestar atenção aos detalhes, né? Vibrar, comemorar com uma superação pequenininha, porque a grande conquista ela é feita de pequenos momentos, de pequenas conquistas, né? Dedique-se ao que faz, mostre empenho, disciplina e desenvolva competência. A dedicação e o empenho nas tarefas vêm antes e o resultado são consequência. E aí tem aquele ditado de novo, né? Se você não está gostando do que está recebendo na sua vida, preste atenção naquilo que você está emitindo. Não é assim? Vale lembrar aqui que para se tornar bem-sucedido, ou seja, para ser um especialista em alguma coisa, são necessárias 10.000 horas de prática. Ou seja, 10.000 horas de prática é o equivalente a 3 horas por dia ou 20 horas por semana
durante 10 anos. Boa noite, Mauro. Seja bem-vindo. E aí, as pessoas desistem ao tentar qualquer coisa alguns dias, alguns meses e passam a vida reclamando que não deu certo. Sendo que para a gente se tornar bem-sucedido, a gente precisa de 10 mil horas de prática. Lembrando que 10 mil horas de prática é o equivalente a 3 horas por dia ou 20 horas por semana. Detalhe, durante 10 anos. Ah, eu posso encurtar esse tempo, Rê? Posso fazer em 5 anos? Pode. Ao invés de 20 horas por semana, trabalhe, esforce-se 40 horas por semana. Ao invés de 3 horas por dia, 6, 7, 8. Faça a diferença. Para criar uma boa reputação e ser competente, faça até mesmo as menores tarefas com capricho, seriedade e dedicação. Então, olha o interesse e a valorização dos pequenos detalhes, né? Tome as suas decisões fortemente lastreadas na justiça, no bom senso, na racionalidade, na moderação. Tenha equilíbrio sempre. Não se esqueça que quando agirmos com base nas emoções, elas certamente vão passar e corremos o risco de nos arrependermos. Então, o que ele está trazendo aqui para nós? Para a gente ter alguns critérios que vão ajudar na nossa tomada de decisão, que essas decisões sejam lastreadas na justiça, no bom senso, na racionalidade, na moderação, que a gente consiga ter clareza, ter discernimento nesses momentos decisórios. E a gente precisa usar da nossa racionalidade, não tomar decisões com base em emoção. Por quê? O Dr. Rubens traz para nós que as emoções passam e normalmente quando a gente toma alguma decisão muito emocionado, a gente tende a se arrepender, tá? Porque a gente, né, tende a ser ali impulsivo, não pensar, né, agir sem pensar. Quantas vezes a gente precisa se desculpar com alguém ou consertar ali um erro, algum problema, porque a gente agiu sem pensar. O que quer dizer agir sem pensar? Agir na emoção, né? Então a gente precisa lembrar bem disso. Eu tenho uma regra para mim que eu não tomo nenhuma decisão crítica se o meu coração estiver disparado. Então, se eu estiver assim, muito emocionada, ou chateada, magoada, triste, ou muito feliz, muito eufórica, eu espero passar, espero baixar um pouquinho para depois tomar uma decisão, tá? Não quer dizer curtir às vezes ou entender esse momento. Se você tá triste, é importante você entender por que você tá triste. Tá chateado com alguém? Por que a pessoa fez o que fez? Ou por que você ficou chateada com aquilo que a pessoa fez? Tá muito feliz? Comemore, vibre, curta esse momento de felicidade, mas é o momento de aproveitar, de comemorar. Não é o momento de tomar decisão crítica, não é o momento de decidir algo que vai mudar a sua vida, entende? A gente precisa estar mais equilibrado na hora de tomar as nossas decisões. Faça de tudo para tratar as pessoas pensando sempre no bem que poderá fazer a elas. Não coloque os próprios interesses à frente. Ó, aqui nós já estamos do meio para o final do livro, tá? E ele fala de novo nesse contexto, nessa condição, né? Quando houver conflitos, procure defender com equilíbrio o que é certo, mas evite criar exposição excessiva ou mesmo punição exagerada para alguém que foge do padrão esperado. A sua consciência costuma ser um bom termômetro para ajustar as suas ações com relação ao tratamento que deve ser dado aos outros. Vale a pena fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Todos nós erramos, todos nós cometemos falhas em algum momento. Seja essa falha, né? Sejam essas falhas sem querer, por descuido, às vezes é por intenção, tá? Às vezes é porque a gente estava com raiva, não queria fazer e faz de qualquer jeito, dá problema. Então a gente precisa estar atento em relação a isso. E vale lembrar das influências que a gente tem, tá? Nossa vida é influenciada por todas as pessoas que nos cercam. Quanto mais gente torcendo por nós, maior será o nosso êxito, óbvio, mais gente vai construir o sucesso junto com a gente, né? Se você não se interessar pelos outros, dificilmente será um bom líder e terá resultados expressivos da sua equipe.
seja exemplo. Construa relacionamentos saudáveis em todos os contextos da sua vida. Não fale mal das pessoas e haja com integridade. Ninguém alcança o sucesso sozinho. Quando chegar lá, lembre-se disso e invista cada vez mais nas outras pessoas. Quando você se esforça para servir o outro, encontrará pelo caminho pessoas que farão questão de retribuir a sua generosidade. Aqui, a Fátima colocou aqui, ó. Isso eu tenho que aprender. Não tomar decisões quando estou da maneira que ele falou. Aí a gente sempre se arrepende. É verdade, Fátima. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Eu também tive que aprender, tá? Então, eu sou exemplo de que isso é possível. Às vezes a gente ainda dá uma escorregadinha, né? Mas na média, no padrão, a gente precisa não tomar decisão emocionada, tá? Então, a gente precisa primeiro aceitar que a gente age dessa forma, porque se a gente acha que não faz, então não tem o que mudar, tá? Então, primeiro é assumir que é comum você tomar decisão emocionada e se arrepender. Porque a hora que você assumir isso, você fica mais atenta. E quando você fica mais atenta, é mais fácil de perceber a hora que você está lá emocionada e não tomar decisão naquele momento, tá? Então, veja alguns parâmetros, critérios dentro de você ou da sua manifestação para poder te ajudar nesse sentido. Então, para mim, eu percebo que toda vez que o meu coração dispara, né, que dá aquela taquicardia, é porque eu não estou conseguindo pensar direito. Seja pro bom ou pro ruim, pro positivo ou negativo, tá? Então é um sinal que eu criei. Outra coisa, a hora que eu começo a falar e começa a me faltar a voz. Não porque eu tô gripada, né? Ainda aí me restabelecendo da gripe da semana retrasada. Mas quando você está conversando normalmente e você começa a ter que aumentar o tom de voz, ou você começa a falar assim mais ofegante, isso para mim, no meu caso, é um sinal de alerta. Eu preciso respirar, acalmar, colocar as ideias em ordem antes de continuar ou tomar qualquer decisão, tá? É diferente a hora que a gente precisa ser mais incisiva, ter um posicionamento mais claro, mais duro, às vezes no momento crítico, você precisa se posicionar e, eventualmente, não é erguer a voz, mas falar de um modo mais firme, tá? É diferente. Mas a hora que você começa a perceber uma alteração emocional nesse tom de voz, aí vale a pena, às vezes, até parar de falar, tá? Então, são alguns parâmetros, assim, que no meu caso eu consegui identificar e que me ajudam a esse sinal de alerta, perceber quando eu tô entrando aí em alteração emocional, tá? A consequência da gratidão de uma pessoa é incomensurável. Quando praticamos a gratidão, reconhecemos os benefícios recebidos e procuramos devolver à vida algo que ela nos deu. Atenção! Devemos ser generosos, mas não ingênuos e não insensatos. Existem pessoas que irão aproveitar-se de você. Identifique seus limites, aprenda a dizer não, exponha as suas intenções e explicite ou tente explicitar as intenções dos outros sempre que possível. Às vezes, e isso é comum, a gente perceber que o outro está mal intencionado e a gente faz de conta que nada está acontecendo. E a partir de então é nossa responsabilidade estar sendo coadjuvante da pessoa mal intencionada, tá? Então a gente precisa explicitar isso. Se não tiver clareza, pergunta para a pessoa: qual é a sua intenção? Por que você está falando isso dessa forma? Por que você está fazendo isso? Né? Por que você está agindo assim? Por que você aumentou o tom de voz? Por que você não está olhando na minha cara? Pergunta para poder saber, tá? O constrangimento é natural aos mal intencionados e aproveitadores. Deixe-os à sua própria sorte, tá? Você não deve perder tempo nem gastar energia com esse tipo de pessoa. E isso não deve mudar quem você é. Uma pessoa, para ser excelente, não pode ser egoísta. Então, compartilhe as suas ideias, dê sugestões, ensine as outras pessoas, seja generosa e altruísta. Do que exatamente você tem sido exemplo? De novo, aqui, ó, o exemplarismo, né? Ó, a nossa manifestação influenciando as pessoas. Construa parcerias e crie uma boa rede de relacionamentos. Ajude as pessoas a resolverem os problemas delas.
ofereça soluções, seja parceiro ou se coopere. A reciprocidade na colaboração é inevitável também. Não tenha medo dos aproveitadores, pois eles têm vida curta. Tenha sim sinergia com os bons. E aí uma citação de Warren Buffett. Ao procurar alguém para contratar, você procura 3 qualidades: integridade, inteligência e energia. Mas a mais importante é a integridade. Sem ela, a inteligência e a energia vão acabar com você. Então, olha a seriedade, tá? Aproxime-se de pessoas do bem. Lembre-se de Maquiavel. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Valorize as pessoas. Nesse esforço de criar relacionamentos saudáveis, sua intenção deve ser a de produzir um efeito positivo na vida de todos com quem convive. E aí, de novo, a pergunta: do que exatamente você tem sido exemplo, né? Quais as suas intenções? Quais os efeitos você tem gerado na vida das pessoas? Pessoas íntegras não são aquelas que acertam sempre, mas aquelas que buscam acertar sempre e que, quando erram, assumem as suas falhas e fazem todo o esforço para reduzir ou eliminar o impacto ou seus efeitos e acabam gerando aí, entrando na condição, no ciclo de benignidade. Na prática, o mais generoso tende a adquirir para si um poder de influência afetiva maior. As pessoas respeitosas e generosas costumam conquistar amizades sinceras, na maior parte do tempo. São honestas, leais e felizes. Mas vem lá o capítulo que eu falei no começo: como lidar com pessoas difíceis. Aquelas pessoas que acham que ninguém é bom o suficiente, só apontam as falhas e os erros de todo mundo. Como lidar? Olha a dica do Rubens Teixeira. Essa é a dica do milhão, hein? É preciso muita paciência, perseverança em fazer o bem, prudência e equilíbrio. Exige bastante empenho e esforço para se relacionar bem. Tente discernir por que a pessoa age assim e seja racional nos seus argumentos. Então não tem jeito, você não pode se nivelar por baixo no padrão da pessoa que para você é difícil, está complicado conviver com ela, tá? O confronto ou a abordagem intempestiva nunca será a melhor solução. Sempre o diálogo, sempre a racionalidade nos argumentos. Ajude a pessoa a pensar. Ajude a pessoa a entender por que ela está agindo ou reagindo daquela forma. E às vezes é porque ela aprendeu a fazer daquele jeito. É o jeito que ela sabe. Ela não tem uma referência diferente. Então seja você a referência de um novo modo, de uma nova conduta, de um novo jeito de fazer, né, de agir naquele determinado contexto. Desenvolva o autocontrole emocional. Aqui, ó, Fátima, de novo. Estar bem psicologicamente é fundamental para não se deixar levar pelas emoções e partir para o confronto. As diferenças podem e devem ser vencidas com paciência, tá? Paciência aqui para mim é a chave. Uma boa conversa pode gerar uma mudança positiva. Ah, Rê, mas às vezes não dá para conversar com a pessoa. Se não dá para conversar, o problema está resolvido temporariamente. Espera passar, espera acalmar os ânimos, depois você chama a pessoa para uma boa conversa, a hora que tiver todo mundo conseguindo pensar direito, pensar junto. Seja exaustivo na tentativa de resolver um problema. Use todas as opções que vier à sua mente, que você conhecer, que você souber. Tenha consciência tranquila ao saber que fez tudo o que poderia ou que deveria ser feito naquele contexto. Você fez a sua parte, tá? Então esteja tranquilo em relação a isso. Devemos primar pelo bem, pela retidão e pelo respeito às pessoas. E aí, chegando nos 10 últimos minutos, eu trouxe aqui uma parte que são dicas. Coloque em prática. Quem for ler o livro, depois vai ver que lá do planejamento estratégico para frente, essas dicas, esse coloque em prática é o título de cada capítulo, tá? Porque é muita informação, muito detalhe, vale a pena ler o livro, mas, claro, não ia dar tempo da gente aprofundar tudo, tá?
mas algumas ideias e algumas dicas aqui para colocar em prática, a gente vai comentando sobre elas. Siga as regras e elas estarão ao seu lado. Então, lembre-se que para você ter sucesso, para você alcançar ali uma carreira de sucesso, as conquistas, você precisa ser uma pessoa regrada. Você precisa ser respeitoso. O Rubens Teixeira fala sobre o processo de respeito também o livro todo. Então, se você estiver fazendo corretamente, dentro das regras, cumprindo as leis, elas certamente estarão ao seu lado, ao seu favor, tá? Mesmo quando alguma coisa, porventura, der errada no meio do caminho, é fácil de ajustar. Valorize a própria palavra. Não mude com as circunstâncias. E aqui também ele aprofunda a questão daquilo que você falou. E aí ele coloca a seguinte frase: se você prometeu, cumpra. Eu lembro de um amigo que eu tenho que ele fala assim: ninguém precisa prometer nada, mas se prometer, tem que cumprir. E aí, gente, a palavra deve bastar. A palavra de um homem íntegro, de um homem de sucesso, de um homem de valores, tem que bastar por si só. Independe de contrato, de papel assinado. Óbvio que isso faz parte, né, dentro das regras, das leis, e a gente precisa se calçar diante alguns acordos, tá? Então, contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de trabalho, a gente precisa dessa documentação, mas é só para calçar as partes envolvidas. A sua palavra deve bastar. Se você prometeu algo, cumpra. Se você não puder cumprir, avise, deixe as pessoas saber que você não vai cumprir aquilo que você combinou, aquilo que você prometeu, e sempre que possível explique o porquê. Por que você mudou de ideia, tá? Faça as pessoas compreenderem o seu comportamento e a sua manifestação, por mais que elas não concordem com você. E isso é muito comum, tá? Então a pessoa não precisa concordar, mas é importante que ela saiba o porquê das suas atitudes, das suas posturas. Valorize a própria palavra. Não aponte culpados. Seus erros e acertos são resultados seus, né? A autora da semana passada, Sandra Tornieri, falou isso pra gente. Então, assuma a responsabilidade de novo por tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida, tá? Aquilo que as pessoas fazem para você é só aquilo que você deixa elas fazerem. Você reclama do comportamento das pessoas com você, é porque você acostumou a elas agirem dessa forma na maioria das vezes, tá? Claro que a gente tem que ter discernimento, racionalidade e saber que existem as pessoas más intencionadas, as pessoas de mau caráter, e a gente precisa ter um posicionamento firme e claro em relação a isso. Mas, mesmo assim, se uma pessoa mal intencionada, se um mau caráter chegou a fazer alguma coisa com você, é importante você se perguntar por que você está envolvido nesse contexto, tá? A gente não está imune, né, a tudo e a todos a vida toda, mas a gente precisa aprender com cada um desses contextos adversos quando eles acontecerem. E é natural que em algum momento da nossa vida a gente vai passar por algumas questões, alguns momentos, vai cruzar com algumas pessoas com esse nível de caráter, de postura diferenciado do nosso. Respeite os concorrentes. Faça um planejamento estratégico para tudo que for fazer. E aqui é bem legal, porque ele traz muito a questão da vida profissional, sem deixar de lado a vida pessoal em momento algum. As correlações são todas diretas, né? Depois vocês vão poder compreender melhor lendo o livro. Mas é muito legal que ele traz essa questão da metodologia do planejamento estratégico para tudo na nossa vida. Então, assim, vai mudar de casa, você tem que saber ter um cronograma, saber quem serão os envolvidos, organizar os recursos, pessoas, tempo, dinheiro, vontade, checar a previsão do tempo, se vai chover no dia da mudança, entende? Então, ele traz vários exemplos de contextos, não só
dentro da empresa, mas da nossa vida, que um bom planejamento estratégico nos ajuda, inclusive, a tomar decisões difíceis, tá? Defina o objetivo e persiga-o. Só pare quando conquistá-lo. Então, lembra lá no começo, uma das primeiras fases, desistir não é uma opção, tá? Então, só pare quando conquistá-lo. Quando desistir é uma opção? Quando você decide que você quer fazer uma coisa porque é melhor para você ou para as pessoas envolvidas do que outra naquele momento da sua vida. Então, não é que você desistiu por chateação, porque você cansou de fazer e tal. Não, é porque você achou uma opção melhor. Então, eu costumo falar que não é bem uma desistência, é uma substituição. Quando você deixa de fazer algo que não faz mais sentido para você, para fazer outra coisa, porque você tem que, né, colocar outra coisa no lugar, ou para assumir outras responsabilidades, você tem que abrir mão de alguma coisa que você fazia, porque todo ser humano vive num dia de 24 horas. Então, a gente precisa organizar a nossa vida nesse sentido. Conheça a si mesmo, seja apaixonado pelo que você faz, também em todas as áreas da sua vida, inclusive no trabalho. Se você não tem vontade de levantar da cama todos os dias, se você não gosta dos seus colegas, se você não gosta do seu chefe, se você não aprende nada aonde você está, pare, pense, reflita e tome uma decisão. Não dá para passar o resto da vida infeliz ou fazendo coisas que você não gosta, concorda? Que não te dão prazer em nenhum momento. Então, conheça a si mesmo, seja apaixonado pelo que você faz, tá? Mesmo que seja algo difícil, mesmo que seja algo que você não queira, mas que você sabe que é necessário naquele momento para conquistar aquilo que você quer. Conheça os seus adversários e seja equilibrado e ético sempre. Não entre na onda das pessoas, não entre na vibe negativa dos outros. Identifique os recursos e utilize-os de forma mais eficiente. Conheça o cenário, conheça as pessoas, esteja preparado e viva em harmonia. Não deixe que nada nem ninguém tire o seu equilíbrio, a sua paz, a sua forma de manifestação e interação com o mundo, com a vida e com as pessoas. Use bem o tempo e saiba quais são as prioridades na sua vida. Inevitavelmente, você vai ter que escolher uma coisa em detrimento de outra, tá? Então, saiba o que é prioritário para você, para que depois você também não se arrependa nas decisões tomadas. Faça bom uso do dinheiro e não seja perdulário. Fale o necessário às pessoas que precisam ouvir e no tempo certo. Então, aqui ele traz essa questão da gente não expor tudo aquilo, ou principalmente, né, as conquistas, os projetos, os planos futuros daquilo que a gente está fazendo, tá? Ou pelo menos não expor no momento inadequado as pessoas que não interessam para você ou para o processo de modo geral. Então, tenha cautela, faça bom uso, né, desse contexto e das informações. Lembre-se que a informação tem poder, ela pode ser muito bem utilizada, mas também pode ser distorcida. Vença as adversidades, busca melhorar sempre e não desista, tá? Então, continue. Tá difícil? Como fazer para superar isso? Quem pode me ajudar? Busca ajuda, busca informação, vai estudar, vai ler, vai aprender, tenta, errou, tenta de novo, tenta diferente, seja incansável na conquista daquilo que você quer. Mude sua forma de pensar e acredite que é possível obter o que deseja. Então, esse é o lema de como vencer quando você não é o favorito. Mude a sua forma de pensar, ou seja, acredite em quem você é e que só é possível você fazer, você conquistar aquilo que você quer. Acredite que é possível obter o que deseja, tá? E aí eu vou finalizando aqui, já chegando às 22 horas. Gente, vale muito a pena ler esse livro, tá bom? Como vencer quando não é o favorito, tá?
E aí eu vou citar aqui, ó, final, aqui na contracapa deles. Para vencer quando não é o favorito, você deverá refletir sobre temas importantes em sua conduta, em sua capacidade analítica do ambiente em que vive, em que você vive. Terá que examinar quais são seus pontos fortes e fracos, o que tem a seu favor e o que pode representar um empecilho. São as escolhas individuais certas, aliadas ao esforço pessoal, que trarão a sensação de que é possível enfrentar as circunstâncias adversas. Rubens Teixeira, tá bom? Gente, super obrigada, 22 horas pontualmente. Beijo grande, ótimo fim de sábado, um domingo maravilhoso e uma excelente semana a todos. Beijo e até sábado que vem.